Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal Sucesso em Audiobook. Hoje você vai ouvir a parte 3 do livro Desperte o Milionário que há em você, de Carlos Wizard Martins. Para você que é novo por aqui, eu já vou pedindo, deixa o seu like, se inscreve no canal, porque isso ajuda bastante a gente que está aqui do outro lado produzindo esse conteúdo especialmente para você, e também porque você vai passar a ser notificado cada vez que a gente postar um audiolivro novo que pode com certeza interessar você, tá bom? Então, bom audiolivro para você. Capítulo 7. Chave de Ouro 4. Determine quanto quer ganhar. Determine seu valor. O dinheiro que você recebe hoje, por fazer o que faz, é exatamente o que você merece ganhar. Não existe injustiça em relação ao seu salário ou à sua remuneração, ao seu chefe, à empresa, à política salarial, ao governo. É você quem escolhe ganhar o que ganha, porque escolheu fazer o que faz, onde faz e receber proporcionalmente por isso. Vou compartilhar aqui algo que não é dito em faculdades e não se encontra nos melhores livros de gestão financeira. De maneira invisível, todo indivíduo carrega um cartaz em que está estampado o próprio valor em moeda. Se pudéssemos ler esses cartazes, eles indicariam um salário mínimo por mês, 5 salários mínimos por mês, 10 salários mínimos por mês. A pessoa que ganha um salário mínimo por mês acha que não vale mais que essa quantia. Caso contrário, faria qualquer empenho necessário para ganhar mais. O mesmo acontece com quem possui um cartaz invisível que indica 5 salários mínimos por mês. Ela vê a si mesma como uma pessoa que vale exatamente 5 salários mínimos mensais e nada a mais. Tanto isso é verdade que vem recebendo esse valor há anos e parece estar bem acomodada e satisfeita com sua remuneração. Sei que isso é chocante, mas é importante para você pensar e analisar. Que valor está estampado em seu cartaz? Você recebe o que recebe por fazer o que faz. Para ilustrar essa realidade, vou usar um exemplo que imagino seja conhecido de todos. Você conhece alguém que foi desafiado a se qualificar para uma posição de maior responsabilidade na empresa. Foi-lhe prometido um aumento salarial em decorrência da nova situação. Depois de vários meses, sem observar reação nenhuma por parte do colaborador, a empresa acaba contratando alguém de fora para preencher a vaga de maior remuneração. Por que será que isso acontece? Porque a pessoa até gostaria de ganhar mais. Porém, no fundo, em seu cartaz invisível, ela não se julga digna ou merecedora de um valor maior, ou então não está disposta a fazer o necessário para aumentar o próprio valor. Em sua falsa modéstia, a pessoa insiste em aumentar o seu currículo com cursos e projetos inacabados. A empresa, por sua vez, não pode remunerar a inércia ou a incompetência. Assim, por escolha própria, o funcionário mantém o mesmo posto, o mesmo ordenado e acaba conquistando uma posição vulnerável na equipe. Há ainda aqueles que afirmam: eu sei o que fazer para melhorar os meus rendimentos. É porque seu cartaz invisível está escrito: aqui vai uma pessoa pelo mundo que não sabe o que fazer para aumentar seus rendimentos. Felizmente, este não é o seu caso. Você já é adulto, esclarecido e instruído e ninguém precisa lhe dizer o que fazer. Tenho certeza de que nem precisa consultar seu chefe para lhe indicar como se tornar alguém com maior valor. Essas respostas já estão dentro de você. O que está faltando, em primeiro lugar, é você mudar o valor estampado em seu cartaz invisível. Um valor milionário. Você já pensou qual valor os milionários têm escrito em seu cartaz invisível? Quem possui o espírito milionário tem em seu cartaz as seguintes indicações: 1 milhão, 5 milhões, 10 milhões e muito mais. Contudo, eles não passaram para esse patamar em um único salto. No início, havia escrito valores bem inferiores, que lhes deram a autoconfiança necessária para acreditar que no futuro poderiam atingir valores mais elevados.
Isso também aconteceu comigo. Quando comecei a dar aulas, estabeleci um valor invisível em meu cartaz. Na época, tudo o que eu queria era ganhar R$ 10.000 por mês. Eu imaginava que, como professor, se eu chegasse um dia a receber esse valor, seria a pessoa mais realizada do mundo. Quando finalmente atingi esse patamar, pensei assim: será que se eu mudar o valor do meu cartaz para R$ 20.000, esse conceito também funcionará? O tempo passou e a remuneração do valor invisível se concretizou. A essa altura, a título puramente de experimentação, pensei: se o conceito funcionou com R$ 10.000 e R$ 20.000, vamos logo mudar esse valor para R$ 50.000 para ver o que acontece. Depois de comprovar que o conceito funcionava sempre, não importava o valor que estivesse no cartaz, não preciso mais contar o final da história. O faturamento do Grupo Multi agora é uma informação pública e já superou a casa dos bilhões de reais. O mais importante é que esse conceito é universal e funciona para qualquer pessoa que confie em seu potencial milionário. Quando você estabelece um valor para o seu cartaz, compromete-se com você mesmo a entregar um valor similar para as pessoas por meio de seu trabalho. E isso faz sua vida profissional mudar, pois você precisa qualificar-se para poder obter esse valor. Já desafiei centenas de pessoas a aplicar esse conceito e fiquei impressionado com a quantidade de gente que me procura para dizer que conseguiu transformar sua vida com ele. Alguns me relataram: mudei o valor em meu cartaz invisível e isso fez toda a diferença na minha vida financeira. Graças ao novo valor estampado em minha camisa, já atingi meu primeiro milhão. Ou agora sei como é se sentir um novo milionário. Gostaria de afirmar com toda segurança que esse mesmo conceito se aplica a você. E esteja certo de que o simples fato de mudar o seu valor interior já desencadeará uma série de ideias e planos que lhe permitirão, em curto espaço de tempo, aumentar seus ganhos. Com um novo valor estampado no peito, você será impelido a tentar o que nunca tentou, a fazer o que nunca fez, a ter o que nunca teve e a ser o que nunca foi. No entanto, somente você poderá alterar o seu valor invisível e, consequentemente, sua remuneração. Ninguém fará isso para você, nenhum gestor, empresa ou mercado. Se você continuar fazendo o que sempre fez, continuará obtendo os resultados que sempre obteve. Se deseja obter resultados diferentes, precisará fazer coisas diferentes. Aumente seu valor. Vou demonstrar aqui um exercício prático para ajudá-lo a aumentar o seu valor em moeda. Pegue uma folha de papel ou use o computador e descreva tudo o que você faz profissionalmente agora e sua remuneração atual. Estabeleça um novo valor que você quer estampado em seu cartaz e escreva qual é. Em seguida, descreva em detalhes o que você fará para receber o que quer ter e a data que quer atingir esse valor. Data, minha remuneração atual, descrição completa do que faço profissionalmente, minha nova remuneração, e o que farei a partir de hoje para garantir minha nova remuneração, data para alcançá-la, Existe um pensamento inspirador, geralmente atribuído a Ralph Waldo Emerson, sobre esse tema. O homem que pretende vencer na vida deverá se sujeitar a fazer aquilo que precisa ser feito, mesmo sem possuir gosto, tendência ou inclinação pela tarefa. Ao persistir na execução da tarefa, eventualmente acabará por fazê-la bem feita. Não que a natureza da tarefa tenha mudado, mas a habilidade de fazê-la terá aumentado. Para despertar o milionário que há em você, lembre-se: mude o valor estampado em seu cartaz invisível. Para ter um ganho diferente, você precisa fazer coisas diferentes. Mentalize: eu sou milionário. Eu tenho o espírito milionário. Eu acredito em meu potencial milionário. Capítulo 8. Chave de ouro 5. Divida para multiplicar. Um modelo de sucesso. Ao observar a trajetória vitoriosa dos milionários, vemos que ninguém jamais realizou algo grande sozinho.
Todos venceram por sua capacidade de trazer bons profissionais para perto de si e de formar, treinar, motivar e recompensar uma equipe comprometida com o sucesso individual e coletivo. Assim, é fato que, quanto mais você for capaz de auxiliar outros a ter sucesso, mais sucesso você terá. Quanto mais você unir forças e dividir a glória, mais esta se multiplicará. Quem quer ganhar tudo sozinho, quem quer tudo para si, acaba sem nada no final, pois as pessoas não gostam de ficar perto de gente mesquinha ou egoísta. Para formar seu empreendimento milionário, considere o benefício que você fará a inúmeras pessoas, e essa será a proporção do seu êxito. Isso funcionou para mim. 2 vezes por ano realizo o seminário Como Despertar o Milionário que há em você. Esta é uma das minhas grandes satisfações, poder acompanhar o processo de transformação na vida de centenas de pessoas empreendedoras, que acreditaram em si mesmas, em seu sucesso, em seus sonhos e, em um curto espaço de tempo, atingiram o status de milionárias. Para alguns, esse processo de transformação é gradual e lento, porém, para outros, ocorre tão rapidamente que eles mesmos se surpreendem. É natural que todo mundo deseje o sucesso, mas poucos têm um modelo de sucesso para seguir. Felizmente, meu sucesso profissional me possibilitou montar a maior escola de empreendedores do país. E, graças ao modelo de franquia que adotei desde o começo, já ajudei a formar mais de 100 novos milionários nos últimos 5 anos no Brasil. O mais importante é que a maioria deles começou do ponto zero. Cada um entrou para a rede de franquias com uma formação profissional e acadêmica distinta, mas todos com as seguintes características em comum: a paixão pela área de ensino, um forte espírito empreendedor e o compromisso da educação como um projeto de vida. Transforme seu sonho individual em um sonho coletivo. Os empreendedores que venceram o fizeram graças à sua capacidade de transformar seu sonho individual em um sonho coletivo. Quando você acreditar suficientemente em você, em seu potencial multiplicador, estará pronto para dar um importante passo: influenciar as pessoas ao seu redor a abraçarem seu sonho. Quando as pessoas ao redor se unirem a você na busca do seu sonho, seu empreendimento se transformará em algo muito maior do que você mesmo. A pergunta que deve estar circulando em sua mente agora é: como fazer isso acontecer? Antes de responder, permita-me fazer uma ponderação. Você já observou como as pessoas mal-sucedidas são desconfiadas e estão sempre com o pé atrás? Elas não acreditam nos outros e pensam que alguém vai prejudicá-las e lhes passar a perna. Acham que os outros estão sempre tramando algo para tirar algo delas. Às vezes, em um círculo social, deparo-me com pessoas assim, cheias de medo e desconfiança. Elas costumam perguntar: com tantas escolas em tantos países, você não tem medo de que alguém passe você para trás? Costumo responder assim: eu deveria ter pensado nisso há 25 anos, quando comecei a dar aulas, mas não agora. Todo empreendedor que possui o espírito milionário confia nas pessoas. Os donos das maiores empresas dão sempre um voto de confiança para quem trabalha junto com eles, pois sabem que a melhor maneira de expandir seus negócios e multiplicar sua capacidade empreendedora e seus ganhos é construindo uma equipe com talentos profissionais que recebem justamente pelo que fazem e pelo tanto que colaboram. Construa seu time de talentos. Em sua trilha empreendedora, para despertar o milionário que há em você, você precisará formar seu time de talentos. A seguir, vou mostrar os 7 princípios vitais para o sucesso na formação de uma equipe vencedora. Os 7 princípios das equipes vencedoras. Aqui nós temos uma figura de uma pirâmide e algumas palavras de baixo para cima, com uma seta após cada uma. Então, acreditar, treinar, motivar, delegar, acompanhar, avaliar e comemorar. Acreditar. O primeiro passo para criar um time vencedor é acreditar nas pessoas e em sua capacidade de realização. Acreditar é confiar.
E a confiança é um valor para quem a dá e para quem a recebe, pois cria um laço capaz de dar solidez a qualquer time. Treinar. Por realmente acreditar em sua equipe, você dedicará tempo e recursos para qualificar, capacitar e treinar seus profissionais. Equipes bem treinadas produzem 4 vezes mais que equipes sem capacitação. Desenvolver talentos é um dos desafios mais gratificantes de um líder bem-sucedido. Motivar. Como líder de uma organização, você precisará ser o principal motivador daqueles que estarão sob sua gestão. Seus liderados serão um reflexo direto seu. Se você se apresentar cabisbaixo, abatido, mal-humorado, seus liderados vão agir da mesma maneira. Se você tiver energia e entusiasmo, contagiará a todos. As pessoas são mais motivadas pela valorização, pelo reconhecimento e pela oportunidade de crescimento profissional do que somente pela remuneração. Por isso, para reter talentos em sua equipe, é essencial lembrar-se dos aspectos emocionais. Delegar. Quem possui o espírito milionário precisa se familiarizar bem com o princípio da delegação. Os milionários e profissionais bem-sucedidos sabem que seu tempo e sua capacidade são limitados e, por isso, contam com o talento e a experiência dos membros de seu time. Acompanhar. Delegação sem acompanhamento e prazo combinado para entrega de tarefas é pura enganação, tanto para quem dá a ordem quanto para quem a recebe. Não confunda delegação com delargação. Quem deixa a equipe solta, sem acompanhamento e cobrança, talvez nunca mais ouça falar do assunto delegado. Avaliar. Outro aspecto importante para quem tem um time é, de tempos em tempos, reunir a equipe para avaliar resultados, estabelecer prioridades e corrigir o rumo. Muitas vezes, questiona-se a ordem dos cubos quando deveria questionar-se a necessidade dos cubos. Comemorar. Reserve sempre um tempo para comemorar os resultados alcançados. Você não precisa alugar um salão de festas, contratar uma banda e oferecer um banquete para cada comemoração. Diferentes conquistas exigem diferentes festividades. Há 20 anos, quando começamos a vender as primeiras franquias, cada vez que fechávamos um contrato, reuníamos a equipe e comemorávamos a conquista com pastéis e guaraná. O importante é o espírito de respeito, valorização e gratidão à equipe. Crie um ambiente promissor. Aprendi como empresário que a empresa não dispensa ou promove ninguém. É o indivíduo que se inviabiliza ou se promove a cada dia. Com o passar do tempo, ele fica apenas aguardando o momento de sua demissão ou promoção ser formalizada. Por isso, o papel principal do líder bem-sucedido é criar um ambiente empresarial saudável e promissor. Como um mentor constante, ele deverá ser incansável em sua missão de formar, treinar, motivar, acompanhar e, finalmente, comemorar as conquistas com a equipe. Existe uma história inspiradora para todos os líderes que têm essa missão. Havia um rapaz sem muita qualificação profissional que estava procurando emprego, e a única vaga que encontrou foi como vendedor de seguros. Ele nunca havia vendido nada antes, mas mesmo assim aceitou o trabalho. Depois de receber o treinamento inicial, saiu à rua em busca de clientes. Na primeira semana, não vendeu nada. Na segunda semana, vendeu um seguro. Na terceira semana, não vendeu nada. E na semana seguinte, fez apenas uma venda. Resultado: seu salário no final do mês foi pequeno. A situação se repetiu no segundo e no terceiro mês. Desmotivado com sua remuneração baseada em comissões, procurou seu gerente e pediu demissão. O gerente lhe disse que não desistisse e convidou-o a assistir uma palestra que seria proferida pelo presidente da companhia, na convenção nacional, no final da semana seguinte. Bastante desanimado e já decidido a deixar o emprego, aceitou o convite apenas para não ofender o chefe. No dia agendado, compareceu ao evento. O auditório estava lotado de representantes comerciais, e o rapaz se sentiu meio encabulado e sem graça no meio de tanta gente experiente.
O presidente subiu ao palco, foi aplaudido e iniciou seu discurso dizendo: Gostaria de parabenizar a todos vocês por serem excelentes profissionais de vendas. O pobre rapaz pensou: Nossa, ele não me conhece. O presidente continuou: Agora vou provar para vocês como realmente vocês são ótimos. O rapaz pensou: Essa eu quero ver. Então o presidente disse o seguinte: Temos neste auditório cerca de 1.000 pessoas. Há alguém aqui que nunca fez uma venda? Se houver, por favor, fique em pé. Houve silêncio geral na plateia. Todos olharam ao redor, mas ninguém ficou em pé. E o presidente continuou: Como vocês podem ver, todos são excelentes vendedores mesmo. Contudo, talvez vocês estejam pensando: por que alguns vendem mais e outros vendem menos? O rapaz disse a si mesmo: Puxa, ele leu meu pensamento. Era isso que eu queria saber. O presidente então respondeu: As estatísticas indicam que contatamos em média 15 pessoas para depois fechar uma venda. Cada um tem um histórico diferente de vendas. Alguns vendem mais e outros vendem menos. O rapaz pensou: Eu devo ser o lanterninha desse pessoal. O presidente continuou: Isso significa que, quando vocês saem para vender, devem esperar receber 15 nãos antes de chegar o sim, pois o não faz parte do sim. Nossa, nunca pensei nisso. O não faz parte do sim? Pensou. O presidente acrescentou: Portanto, daqui para frente, quando vocês saírem para a rua para vender seguros, quero que vocês se alegrem ao ouvir o não, pois saibam que, cada vez que ouvirem um não, mais perto do sim vocês estarão. Vou pedir mais uma coisa: que vocês anotem diariamente quantos contatos fizeram e quantos não levaram até chegar a hora do sim. Vocês notarão que, com o tempo, sua habilidade melhorará e vocês não precisarão esperar 15 nãos até encontrar o sim. O presidente continuou: A razão por que alguns vendem pouco é porque saem logo pela manhã e ouvem 2 nãos e então dizem para si mesmos: Hoje o dia não está bom para vendas. À tarde, ouvem mais 2 nãos e voltam para casa frustrados. Quando a esposa pergunta como foi seu dia, respondem: Foi péssimo. Ninguém quis comprar nada hoje. Daí, no dia seguinte, a mesma cena se repete e assim sucessivamente, dia após dia, até chegar o contato de número 15. Então, finalmente, acontece a venda. Além disso, o vendedor inexperiente pensa que após fechar uma venda, imediatamente o próximo contato lhe dará um sim, mas isso não acontece. Ele vai precisar subir toda a escada novamente. Agora eu faço uma pergunta: quem controla o sim? É o cliente ou o vendedor? A maioria respondeu que era o cliente. Alguns ficaram confusos, mas o rapaz pensativo respondeu a si mesmo: O vendedor. Sim, isso mesmo. O vendedor controla o sim, pois quanto antes ele antecipar o maior número de nãos, mais cedo encontrará o sim. A palestra acabou e o rapaz voltou para casa com suas esperanças renovadas. Ele não pediu a conta, mas resolveu permanecer em sua posição e pôr à prova tudo o que o presidente disse. Resultado: no mês seguinte, ele bateu todas as metas de vendas e mais tarde foi o campeão de vendas regional. Após um ano, participou novamente da convenção nacional. Porém, daquela vez subiu ao palco para ser agraciado com o prêmio de campeão nacional de vendas. Quando penso nessa experiência, as palavras do filósofo americano William James me vêm à mente. Comparado ao que deveríamos ser, só estamos parcialmente despertos. Nossos instintos estão refreados, nossos planos controlados, apenas usamos uma pequena parte de nossos recursos físicos e mentais. Seja sempre um vendedor. A história do vendedor também revela um aspecto que considero fundamental. Não importa sua formação ou profissão, não importa se você é professor, programador, contador, vendedor, ator ou profissional liberal, você jamais será um milionário se não for um vendedor. Descobri na prática que profissionais bem-sucedidos concentram-se em executar tarefas específicas, mas milionários concentram-se em vender. Você provavelmente está pensando, como o jovem da história, mas eu não sou um vendedor ou eu não sei vender nada.
Ou ainda, eu nunca vendi nada. Porém, eu digo que se você realmente deseja ser um milionário, precisará desenvolver essa qualificação, assim como aquele jovem desenvolveu para vender sempre. Seu nome, sua imagem, seus talentos, suas competências, sua experiência, suas habilidades, seus dons e os resultados que você consegue entregar como profissional. Você pode ser o melhor profissional ou a pessoa mais talentosa que há. Se for incapaz de vender seus serviços ou produtos, o mundo jamais se beneficiará deles e você não será recompensado por isso. E, consequentemente, nunca conseguirá obter seu primeiro milhão. Tome nota disso: milionários adoram vender. Não há nada mais recompensador do que o sucesso que você ajuda a criar. Enquanto viver, lembrarei com muita satisfação de uma conversa breve que tive com um franqueado em uma convenção. Já era mais de meia-noite, a banda continuava tocando no salão principal. E eu e minha esposa estávamos nos dirigindo para o quarto quando fomos interrompidos por um jovem franqueado. Ele disse assim: Hoje me considero uma pessoa super realizada e gostaria de agradecer a vocês por isso, porque este ano completei 30 anos, minha filhinha nasceu, comprei minha casa, paguei pela casa mais de R$ 1 milhão à vista, e o carro que está na garagem é uma BMW. Naquele momento ficamos emocionados com seu sucesso. Abraçamo-nos e comemoramos juntos as vitórias daquele jovem empreendedor. Recentemente, fiquei muito honrado com outro exemplo de empreendedorismo. Um dos franqueados do Grupo Multi entrou para o livro Guinness dos Records como o mais jovem empreendedor do Brasil. Ele atingiu seu primeiro R$ 1 milhão antes de completar 21 anos, e desde então ele já foi entrevistado por vários jornais, revistas e emissoras de TV para compartilhar sua fantástica história de superação. Quando ajudamos os outros a obter o que eles querem, eles nos ajudam a obter o que nós mais queremos. Para despertar o milionário que há em você, lembre-se: transforme seu sonho em sonho coletivo. Ajude outras pessoas a alcançar o sucesso. Forme um time de talentos profissionais. Milionários adoram vender. Mentalize: eu acredito nas pessoas. Eu invisto em formar minha equipe. Eu qualifico minha equipe. Eu delego tarefas e responsabilidades. Eu acompanho minha equipe. Eu comemoro com a equipe os resultados alcançados. Capítulo 9. Chave de ouro 6. Guarde cada tostão para juntar seu milhão. Guardar é mais importante que ganhar. Existe um elo que une desejo e prosperidade financeira, e eu vou contar a você qual é. Se você quiser prosperar de verdade, precisará aprender a guardar, a acumular e a multiplicar todo e qualquer dinheiro que recebe e que receberá daqui para frente. Marque bem: parte da sua renda não lhe pertence. Parte do que você ganha pertence à formação de seu patrimônio e de sua fortuna pessoal. Saiba que se você não se ocupar em formar seu patrimônio e sua riqueza, ninguém fará isso por você. Se perguntarmos a 100 pessoas na rua se elas economizam, guardam, poupam, apenas 2 ou 3 responderão sim. Eis a razão porque há tanta pobreza no mundo e são tão poucos os que conseguem abandonar a pobreza e passar para a riqueza. Mas eu ganho tão pouco, como vou fazer para economizar? É a pergunta mais comum. Tenho certeza de que todos nós conhecemos pessoas que ganham um salário mínimo e chegam ao final do mês com algum dinheiro no bolso. Por outro lado, também conhecemos pessoas que ganham 10 salários mínimos por mês e quando chega o final do mês estão com a conta no negativo, com o cheque especial estourado, com o cartão de crédito vencido, e já terão emprestado um dinheirinho do sogro ou do cunhado, ou até já terão penhorado suas joias na Caixa Econômica Federal, ou recorrido a pegar dinheiro emprestado com agiotas. Isso acontece porque essas pessoas ainda não aprenderam a fazer um orçamento, um planejamento financeiro, não aprenderam a diferenciar necessidades de desejos e também não possuem nenhuma metodologia para lidar com o próprio dinheiro.
Sem a prática desses conceitos vitais para a geração de prosperidade, ficam reféns da própria inabilidade financeira e assim são facilmente dominadas por seus impulsos consumistas. Elas podem até ganhar muito dinheiro, mas, sem estar programadas para administrá-lo, acabam ficando sem nada e por isso nunca enriquecem. Portanto, se você deseja se tornar um milionário, concentre-se em ganhar, conservar e multiplicar o seu dinheiro. Se preferir continuar pobre, gaste tudo o que recebe. Como multiplicar sua riqueza? Se porventura alguma vez você já se sentiu deprimido, frustrado ou derrotado com sua incapacidade de administrar seu dinheiro, não se desespere. Eu também passei pela experiência de me sentir um completo analfabeto na área financeira. Descobri que há uma grande diferença entre saber ganhar e ter a competência de conservar e acumular riquezas. Tive de aprender essa lição a duras penas, e precisei mudar meus antigos hábitos e conceitos para lidar com minhas finanças até poder atingir um estado de prosperidade sem limites. Se eu conseguir dar uma virada em minha condição financeira, você também pode alcançar esse resultado seguindo a mesma fórmula que segui. Vou contar como isso aconteceu. Quando a Rede Wizard completou 10 anos de existência, já contávamos com 200 escolas em todo o Brasil. Então, resolvemos fazer uma convenção em Orlando, na Flórida, para comemorar aquele momento em alto estilo. Elaboramos uma programação intensa com atividades, passeios, jantares, premiações, workshops e palestras, enfim, foi um evento inesquecível. Certa noite, afastado da multidão e do glamour daquele evento maravilhoso, sentado na solidão de meu quarto, minha esposa Vânia interrompeu minha comemoração particular com a seguinte indagação: Não sei por que você está tão feliz, tão entusiasmado e tão empolgado. Eu lhe respondi: Meu amor, temos muitos motivos para comemorar. Afinal, há 10 anos eu estava desempregado, não sabia o que faria no futuro, não tinha perspectivas profissionais. Agora, temos uma ótima escola com milhares de alunos em todo o Brasil, geramos milhares de empregos e contribuímos para a educação de nosso país. Ela me desafiou com essa pergunta: Você sabe quanto temos em nossa conta bancária? Sinceramente, eu não sei, respondi. Naquele momento, ela acabou com minha festa com esta resposta. Saiba que, após 10 anos de empenho, dedicação, sacrifícios e de muito trabalho, tudo que conseguimos acumular em nossa conta bancária são R$ 3.000. A partir daquele momento, aquele número não saía mais da minha cabeça. R$ 3.000. Eu pensava a todo instante: R$ 3.000 após 10 anos de trabalho? Todo o trabalho de 10 anos para finalmente ter conseguido R$ 3.000? Será que alguém é bem sucedido financeiramente com R$ 3.000? Alguns meses mais tarde, li um artigo em uma revista de bordo que mudaria para sempre minha condição financeira. Ele tratava de diferentes modelos de gestão financeira em uma empresa. O autor explicava que geralmente as grandes empresas fazem no segundo semestre de cada ano um longo exercício de preparação do orçamento para o ano seguinte. Após muitas reuniões, negociações e ajustes, o orçamento finalmente é aprovado pela diretoria, pela presidência, pelo conselho administrativo e pelos acionistas. Dessa forma, todos os executivos, gestores e suas equipes começam o ano novo comprometidos com o eterno processo e o malabarismo para ficar dentro do orçamento previsto. Após 12 meses, os resultados financeiros são apresentados, avaliados, festejados por algum e lamentados por outros. De acordo com o autor do artigo, aquele modelo se aplicava muito bem a grandes corporações, a conglomerados internacionais com capital aberto e com os seus balanços publicados. No entanto, o artigo apresentava um novo conceito, revolucionário e desafiador na forma de administrar as finanças de pequenas e médias empresas. O conceito é tão simples que se resume a 3 palavras: poupar na origem. No momento em que li essas palavras, parecia que as letras saltavam da página e que elas foram escritas diretamente para mim. Naquele instante, deu um clique em minha cabeça e despertei para uma nova realidade.
pois eu havia trabalhado por 10 anos e tudo que havia conseguido acumular eram R$ 3.000. Aquela leitura fez com que eu mudasse toda a minha maneira de lidar com minhas finanças. Poupar na origem. O conceito de poupar na origem se aplica tanto a quem tem o próprio negócio quanto a quem tem salário ou outras formas de rendimento. Esse modo de administrar suas finanças consiste em você predeterminar, predefinir, prefixar com antecedência qual margem de lucro deseja obter de seu negócio ou de sua renda. Por exemplo, se você definir que deseja 20% de lucro ao receber cada parcela de seu salário ou a cada vez que um novo recurso passar por suas mãos, você vai imediatamente separar 20% de sua renda para uma conta destinada à formação de seu patrimônio. No entanto, você deve estar querendo me perguntar, mas se eu retirar 20% dos meus ganhos, como farei para passar o mês? Como pagarei as contas? Como ficarão minhas despesas? Novamente, o conceito é revolucionário. Você separa o que vai poupar e vive com o resto. Não importa qual seja seu salário ou receita. Você literalmente ignora 20% dos seus ganhos e sobrevive com 80%. Quando eu entendi esse conceito, eu percebi que se eu mantivesse o mesmo padrão de gastar tudo o que recebia, não importa quanto minha renda aumentasse, mais 10 anos se passariam e eu talvez continuasse com meus R$ 3.000. Se eu quisesse realmente mudar minha condição financeira, eu precisaria mudar radicalmente minha forma de lidar com o dinheiro. E foi o que fiz, tanto pessoalmente quanto nas minhas empresas. Graças ao alerta severo de minha esposa naquela noite em Orlando e da decisão, disciplina e persistência na aplicação do conceito de poupar na origem, ao longo dos anos subsequentes, a Wizard saiu da realidade de 200 escolas para se transformar em um dos maiores grupos educacionais e empresariais do Brasil. Jamais teríamos chegado aos patamares das realizações que chegamos se não fosse por esse valioso princípio. E certamente até hoje, a cada nova receita que recebemos, separamos a porcentagem reservada para a conta de formação do patrimônio. Neste exato momento, sugiro que você interrompa sua leitura e faça um exercício mental. Analise sua situação financeira atual, seja sua renda proveniente de salário, de seu negócio ou de outras fontes. Se sua intenção é despertar o milionário que há em você, defina exatamente qual será a porcentagem destinada à formação de sua conta milionária. Defina hoje mesmo quanto você poupará cada vez que um novo dinheiro passar por suas mãos, não importando quanto você ganha ou quanto tempo levará para sua fortuna ser acumulada. Mais importante que o valor ou o tempo que levará será o seu compromisso com a aplicação desse valioso princípio, pois com ele, seu patrimônio inevitavelmente aumentará. Para ficar rico, não basta poupar, você precisará também aumentar sua capacidade de gerar nova renda. Contudo, ao utilizar esse método continuamente, você passará a acumular desde já a grande riqueza que fará parte da sua vida daqui em diante. Riquezas sem limites. Sabe-se que 1% da população do planeta ganha 96% de toda a renda produzida na Terra. Será que isso ocorre por sorte, por acaso, por acidente ou por alguma estratégia financeira? A resposta é simples. As pessoas dotadas de espírito milionário aprenderam a aplicar os princípios de como transformar seus rendimentos em fortunas. Para acumular R$ 1.000.000, você precisa primeiro acumular R$ 100.000. Para acumular R$ 100.000, você precisa primeiro acumular R$ 10.000. Para acumular R$ 10.000, você precisa primeiro acumular R$ 1.000. Se você não seguir esse modelo, jamais será um milionário. Todos os que venceram e fizeram fortuna submeteram-se a uma metodologia financeira, aplicada com um alto degrau de disciplina e de autocontrole. Eles aprenderam que, mais importante que se matar de trabalhar, é criar uma condição em que o dinheiro trabalhe por você. Descobriram também que nunca é tarde demais para começar a aplicar essas regras em seu dia a dia.
Atente para as palavras do antropólogo George O'Neill sobre o processo de mudança pessoal. Mudar nunca é tão simples. O que realmente está implícito não é a liberação do eu autêntico, mas a formação de um novo eu, um eu que transcenda gradualmente as limitações e a pequenez do antigo. Isso só pode ser feito procedendo-se de modo diferente ao interagir com outras pessoas. Novas estratégias terão de ser desenvolvidas, expressando as novas intenções e encorajando os outros a tomar parte recíproca em relações humanas melhores. Acredite em sua capacidade de transformação pessoal e financeira. Saiba que nas profundezas de seu ser há um potencial ilimitado de realizações. Você tem em seu interior o poder divino de ser, fazer e ter qualquer coisa que desejar. Para despertar o milionário que há em você, lembre-se: defina a porcentagem que você vai separar ao receber qualquer dinheiro que chegue em suas mãos. Desconsidere o valor total da sua renda e viva apenas com o que não será destinado a formar o seu patrimônio futuro. Antes de receber sua remuneração, faça um orçamento detalhado, definindo o destino de seus recursos. Mentalize: eu formo minha riqueza pessoal. Eu formo meu patrimônio pessoal. Eu tenho uma conta milionária. Minha conta milionária aumenta a cada dia. Capítulo 10. Chave de Ouro 7. Acredite em sua origem divina. Toda pessoa bem-sucedida carrega dentro de si o sentimento de estar cumprindo uma missão, pois qualquer vitória perde seu valor se não a utilizarmos para fins ainda maiores. É difícil alguém se sentir totalmente realizado sem experimentar a sensação de estar ligado, de alguma forma, aos propósitos mais elevados da vida. Assim, todo aquele que desejar sentir o aroma pleno do sucesso precisará sentir-se em harmonia com o Criador. Um canal de comunicação com o divino. Desde jovem, aprendi por experiência própria que, quando uma pessoa estabelece um canal de comunicação com sua origem divina, ela adquire mais força para perseverar na busca de seus sonhos. Ela consegue identificar mais facilmente seus dons, seus talentos e suas habilidades, aumenta seu autodomínio e consegue concentrar-se em suas potencialidades e prioridades. Aprende também a lidar com as oposições do dia a dia de forma positiva, pois encara tudo como um processo de aprendizagem e amadurecimento, e não como uma limitação permanente. Minha formação espiritual foi dada pelos meus pais. Quando eu tinha 12 anos, eles buscavam respostas para as perguntas da alma. Qual é a origem da humanidade? Qual é o propósito da vida? Para onde vamos após a morte? Como conciliar a vida profissional e familiar? Como manter a família unida? Naquele momento de reflexão, com 7 filhos pequenos para criar, conheceram a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, cujos ensinamentos cristãos lhes indicaram um caminho seguro rumo à realização pessoal, temporal e espiritual, e passaram esses conceitos para a família. James E. Faust escreveu palavras inspiradas em seu livro Como Encontrar Luz em um Mundo Tenebroso, que mostram a importância da dimensão espiritual para todos. A paz espiritual não se encontra na raça, na cultura ou na nacionalidade, mas em nosso compromisso com Deus. Cada um de nós, independentemente de sua nacionalidade, precisa mergulhar nos mais íntimos recônditos da alma para encontrar a natureza divina, que está profundamente arraigada em nós, e rogar sinceramente ao Senhor que nos dote de sabedoria e inspiração. Somente quando alcançarmos o fundo de nosso ser, descobriremos nossa real identidade, nosso mérito próprio e nosso propósito na vida. Somente quando procurarmos nos livrar do egoísmo e da preocupação com recompensas e riquezas, encontraremos o doce alívio de ansiedades, feridas, dores, sofrimentos e inquietações deste mundo. Deus não apenas nos ajudará a encontrar alegria e satisfação sublime e eterna,
como também nos modificará. Acreditar em nossa origem divina nos sustém e nos inspira. Em nosso cotidiano, ela se manifesta em nossos sentimentos, nossas impressões, nossa intuição, nossa inspiração e em uma voz interior. Alguma vez você já ouviu esses sussurros que vêm do fundo da alma? Certamente sim. Ao tentar ouvir essa voz interior, cada vez ela fica mais perceptível aos seus sentidos. De repente, ela começa a falar com você com mais frequência e você começa a confiar cada vez mais nela. Não se trata de tão somente alimentar seu ego, mas de descobrir quem você é, quem você poderá vir a ser e como você pode abençoar mais imensamente sua vida e a vida daqueles que estão ao seu redor. Gosto muito do pensamento de Ella Weller Wilcox sobre a posição da alma humana diante dos males da vida. Observe essa bela comparação. Um barco navega para o leste e o outro para o oeste. Ambos são levados pelo mesmo vento. É a posição das velas e não a ventania que nos dá o rumo. Como os ventos no mar, assim é o destino. E quando viajamos pela vida, é a posição da alma que decide que rumo, não a calmaria nem a rivalidade. A força do vento é poderosa, porém, o mesmo vento pode transportar um barco à direita ou à esquerda. A direção do barco não é determinada pelo vento, e sim pelo posicionamento da vela. E o mesmo se dá com a direção de sua alma e seu destino. Ao posicionar sua vida em uma dimensão espiritual geralmente ignorada, você passará a sentir profunda paz interior que preencherá o vazio da alma e lhe apontará para um destino mais seguro e promissor. Desenvolva sua dimensão espiritual. Gostaria de sugerir-lhe uma experiência que lhe auxiliará em seu contato com sua espiritualidade. É um gesto pessoal que exigirá atitude de humildade, mansidão e reverência de sua parte. Essa experiência consiste no seguinte: reserve para si mesmo um tempo de meditação e reflexão. Escolha local, dia e horário em que você esteja livre de interrupções e interferências. Se possível, fique em contato com a natureza, diante da beleza das montanhas, do campo ou do mar. Você saberá escolher o lugar mais apropriado. Quando estiver nesse local reservado, comece a conversar em espírito de agradecimento com o Criador. Você poderá começar agradecendo pela criação do mundo, pelo calor do sol, pela beleza da lua e das estrelas, pelo ar que você respira, por sua concepção, por sua gestação, por seu nascimento. Agradeça por seu corpo, seus órgãos, seus membros, sua mente, sua inteligência. Agradeça por seus primeiros dias de vida, por sua mãe, por seu pai, mesmo que ele seja desconhecido, por sua infância, por seus familiares, por seus primeiros anos de vida, pelo primeiro dia de aula, por seus professores, por seus vizinhos, por seus amigos de infância e da juventude. Quanto mais completo e mais detalhado for o seu agradecimento, mais efeito terá. Continue com seu espírito de gratidão, passando por todas as fases da sua vida até chegar ao dia presente. Não tenha pressa. Talvez você opte por escrever seus sentimentos nesse momento. Siga as impressões de seu coração, pois o importante é você reconhecer a mão de Deus em cada fase de sua existência. Com essa atitude constante no coração, você desenvolverá cada vez mais sua espiritualidade. Você criará uma conexão ou ligação espiritual com o Criador, e com o espírito cheio de gratidão, estará mais preparado para ser guiado por Deus rumo à realização de seus desejos mais sinceros. Que alegria saber que você pode manter um elo com o próprio Criador, um ser celestial, onipotente, onisciente, fonte de toda luz, inteligência, sabedoria e amor. Por ser filho de Deus, esse universo lhe pertence como legítima herança. O mais importante é que você também é herdeiro das características, dos atributos e dos dons divinos. Tenha certeza de que você não está sozinho. Deus, como um pai amoroso, está sempre à sua disposição.
Tente falar com um mortal e você terá a maior dificuldade em marcar um horário, agendar uma data e ainda terá de telefonar com antecedência para confirmar o encontro. Deus Todo-Poderoso coloca-se humildemente ao seu dispor a qualquer hora do dia ou da noite, e você pode alcançá-lo onde estiver, em casa, no trabalho, na escola, no campo, nas ruas, nos momentos de alegria ou de dor. Observe o pensamento inspirador de Kate de Green a respeito das bênçãos temporais. Na medida em que o dinheiro é a qualidade dos serviços que prestamos aos outros, acumulá-lo é nobre. Na medida em que utilizamos nosso dinheiro a serviço dos que amamos, suprindo-os com todo o calor, conforto e segurança possíveis, o dispêndio é compensador e divino. Seria, na verdade, uma incoerência pensar que Deus, sendo Pai de amor, Criador de todas as riquezas, de todas as fortunas, todo o minério, minas incontáveis de diamantes, prata e ouro, impedisse seus filhos de usufruir de sua criação? Por isso, agradeça a Deus pela riqueza existente ao seu redor e à sua disposição. Toda essa riqueza é sua, ela lhe pertence. É preciso, porém, que você, como legítimo herdeiro, reivindique essas bênçãos das mãos daquele que as criou. Lembre-se dessas palavras: tudo o que pedires ao Pai com fé, acreditando que recebereis, ser-lhe-á concedido. Essa passagem inclui talentos, habilidades, dons, amor, casamento, filhos, terrenos, casas, apartamentos, automóveis, empresas, indústrias, ou seja, tudo o que o seu coração desejar. Uma corrente divina. Gostaria de compartilhar um sentimento pessoal. Sei que Deus faz parte de nossa vida. Ele nos inspira, consola, ilumina, guia, perdoa, fortalece, prepara e qualifica. Quando penso no sucesso que alcancei em minha trajetória profissional, tenho a sensação descrita pelo apóstolo Paulo. Eu plantei, Apolo regou, porém foi Deus que proveu o crescimento. Sinto a mão protetora de Deus me auxiliando a vencer cada etapa de minha ascensão empresarial. Gosto muito do que o Dr. Marcus Bach afirma sobre o poder divino em nossa vida. Há uma espécie de corrente divina pronta para nos levar por entre certas fases da vida, e quanto mais a percebemos e a ela nos entregarmos, em melhor situação estaremos. Somente se beneficiará, porém, dessa força divina aquele que tiver a coragem de acreditar nela, a audácia de esperar por ela, a sabedoria de entendê-la e a prudência de estar de acordo com ela. Não tenho dúvidas de que meu empreendimento educacional nasceu sob a influência da inspiração divina. Possuo profundo sentimento de gratidão a Deus por essa preciosa dádiva que ele me confiou. Tenho consciência da responsabilidade profissional, social e moral que repousa em mim. E saber que não estou sozinho nesse majestoso empreendimento me transmite muita segurança, serenidade e confiança para levar avante os sonhos que um dia criei. Para despertar o milionário que há em você, lembre-se: ouça sua voz interior. Cultive seu espírito de gratidão. Reconheça a mão de Deus em todas as etapas de sua vida. Mentalize: eu sou filho de Deus. Eu possuo dons e atributos divinos. Minha vida tem direção e propósito. Eu posso contar com o apoio espiritual incondicional a qualquer momento. Capítulo 11. Chegou a hora da mudança. Se você ainda não se conscientizou, escreva para se lembrar. Mudança é a única constante da vida. O universo está em constante mutação. O mundo ao nosso redor está constantemente redesenhando-se, descobrindo-se e inovando-se. Quanto maior for sua capacidade de se adaptar a essas mudanças, maior será a sua possibilidade de triunfo. Mudar é preciso. As pessoas resistem muito às mudanças, pois se habituam a fazer as mesmas coisas dia após dia, como se fossem programadas como robôs para agir de determinada maneira. Elas acabam contentando-se com resultados inferiores, esquecem-se de que podem mais.
Há uma história que ilustra isso muito bem. Havia um jovem que passava seus dias percorrendo as margens de um rio à procura de pedras preciosas. Ele era incansável na busca de pedras de grande valor. Muitas vezes, ele caminhava por dias, semanas e meses e somente encontrava pedras comuns. Quando encontrava uma pedra preciosa, colocava-a na sacola. As pedras sem valor eram jogadas de volta ao rio. Ocorre que, depois de tanto tempo condicionado a jogar pedras comuns de volta ao rio, às vezes ele encontrava uma pedra preciosa e, pela força do hábito, sem perceber, acabava jogando a pedra preciosa de volta à água. Talvez condicionado a antigos paradigmas ou padrões mentais, até hoje você tinha deixado passar chances e oportunidades. Contudo, chegou a hora da mudança. Daqui para frente, comprometa-se a seguir avante, superar seus limites e continuar crescendo sempre mais. Geralmente, as pessoas não mudam quando se sentem bem, mas quando estão abatidas, deprimidas ou frustradas. Quando atingimos o ponto do inconformismo insuportável, a tendência é fazer muito mais do que estamos fazendo. O sofrimento nos impele àqueles momentos de grandes decisões, afinal, estamos sofrendo. Então, finalmente, tomamos uma atitude e alteramos o curso que estamos seguindo. Ralph Waldo Emerson, renomado filósofo americano, declarou: Nossa energia origina-se de nossa fraqueza. Só depois de sermos aferroados, picados e dolorosamente atingidos, desperta-nos a indignação armada com forças secretas. Um grande homem está sempre desejando ser pequeno. Enquanto está acomodado no conforto das vantagens, ele dorme. Quando é pressionado, atormentado ou derrotado, tem a oportunidade de aprender alguma coisa. Adquire sagacidade e maturidade. Ganhou fatos, aprendeu sobre a ignorância, está curado da insanidade da presunção. Adquiriu moderação e habilidade verdadeira. Tenho certeza de que você não quer uma vida de sofrimento e privação. Por isso, está no ponto ideal para modificar o que é preciso para viver a vida que você sempre quis. O caos faz parte da mudança. Quando conscientemente você inicia um processo de mudança, saiba que está cuidando da alma. No princípio, você terá a sensação de incerteza, insegurança, instabilidade, pois toda mudança gera um estágio de caos, seja ele físico ou emocional. Pense na última vez que você resolveu fazer uma pequena reforma em sua casa. Talvez a intenção fosse apenas mudar o visual da cozinha, mas de repente mudou-se a pia, que não combinou mais com as torneiras, com os armários, com o piso e finalmente foi preciso mudar o fogão e até a geladeira. Muitas vezes, um processo de mudança acaba gerando outras mudanças não concebidas no início. Por isso, a maioria dos projetos acaba levando o dobro do tempo que imaginamos e, consequentemente, acaba custando o dobro também. Imagine aquela obra do metrô que beneficiará a população e facilitará o transporte público, deixando-o mais rápido, mais barato e mais seguro. Antes que os benefícios possam ser usufruídos, haverá escavações, deslocamentos de terra, demolição de propriedades em seu curso, árvores, parques e jardins serão sacrificados, sem contar o risco potencial de acidentes e o verdadeiro caos em que se tornará o período durante as obras. Pense na mulher que deseja um filho. Imagine toda a expectativa, a ansiedade, a preparação e o sentimento de logo poder abraçar seu filhinho. De repente, a gestação traz insônia, desconforto, dores e complicações inesperadas. Ela passará por vários testes até o abençoado dia do nascimento do filho. Talvez seja por isso que resistimos tanto às mudanças. Tememos o que nos advirá quando comparamos o antes, o durante e o depois. Outra razão para resistirmos às mudanças é o fato de estarmos em constante processo de recondicionamento mental. Parece existir uma força semelhante à força da gravidade que nos prende a antigos modelos mentais. Há uma história que descreve muito bem essa característica da natureza humana. Era uma vez uma jovem recém-casada que queria agradar o seu marido, que gostava de bife acebolado. Todas as manhãs ela ia ao açougue,
comprava um bife e depois voltava para casa, partia o bife ao meio, fritava uma metade, fritava a outra metade e servia as duas metades ao marido. Ela fez isso por 3 meses. Sem querer magoar a esposa, um dia o rapaz disse: Meu bem, você é uma ótima cozinheira e uma esposa maravilhosa. Eu só queria saber por que toda manhã você vai ao açougue comprar um bife, volta para casa, corta o bife ao meio, frita uma metade, frita a outra e depois coloca as duas metades no prato. A resposta da jovem foi: Eu aprendi com minha mãe. Um belo dia, aparece em casa a sogra. O jovem marido aproveita a presença da senhora e inicia uma conversa. Sogra querida, sua filha é maravilhosa e cozinha muito bem, mas há uma coisa que ela faz e eu não compreendo. Contou a cena à sogra e pediu uma explicação. A sogra respondeu: Foi minha mãe que me ensinou assim. Então, um belo dia, aparece na casa a vovozinha. O jovem não resistiu e perguntou: Vovó querida, a senhora tem uma neta maravilhosa que cozinha muito bem, mas há uma coisa que ela faz e eu não compreendo. E contou a história à vovó e pediu-lhe uma explicação. Mas há uma explicação, meu neto, disse a senhora. Muito tempo atrás, quando eu me casei, eu ganhei uma frigideira de presente de casamento. E era muito pequena, por isso eu tinha de partir o bife ao meio para fritá-lo. Essa história retrata bem a realidade de muitas pessoas que ficam presas a antigos hábitos, costumes e comportamentos, sem se dar conta de como eles se originaram e se perpetuaram. Vivem condicionadas a modelos mentais antigos e têm dificuldades em adaptar-se a novas realidades. Peter Drucker, autor guru da administração, afirma: de décadas em décadas, a sociedade se reorganiza. Suas visões básicas, sua estrutura social e política, as artes, as instituições-chave. Assim, a cada 50 anos há um novo mundo. E as pessoas que nascem nessa época não podem nem mesmo imaginar o mundo em que seus avós viveram e onde seus pais nasceram. Quantas pessoas você conhece que fizeram apenas o ensino médio e nunca iniciaram a faculdade? Elas pensam que conseguirão vencer profissionalmente somente com um nível escolar secundário. Sentem-se justificadas porque seus pais tiveram poucos anos de estudo. Quantos profissionais você conhece que não conseguem usar um computador produtivamente? Muitos são competentes, mas confiam mais na própria memória do que na memória de um computador. Quantas pessoas você conhece que, mesmo tendo condições, não são usuárias da internet? Elas têm receio da novidade tecnológica, sentem-se intimidadas e vulneráveis diante de uma ferramenta tão poderosa. Pensam que Facebook, Skype, iPod, iPad, enfim, iTudo e tantos outros são conceitos que nunca vão dominar. Há outras barreiras ocultas, ainda mais sensíveis e profundas, instaladas no interior de algumas pessoas que precisam ser vencidas. Mude com consistência. Há pessoas que dizem: tenho de dar uma guinada de 180 graus em minha vida. Parabéns! O objetivo, a intenção e o propósito estão corretos. Não espere, porém, que de repente, da noite para o dia, você se transformará no novo indivíduo que espera ser. A consciência da necessidade da mudança brota em nosso íntimo lentamente. Pouco a pouco, nós nos sentimos tomados por uma insatisfação, às vezes sem uma razão específica. Contudo, no íntimo sabemos que algo precisa mudar. Depois surge um inconformismo profundo com a situação existente, que nos impulsiona à ação. Observe as palavras de Napoleão Hill, especialista para alcançar o sucesso. Um desejo ardente de ser e de fazer é o ponto de partida para o sonhador. Sonhos não nascem da indiferença, da preguiça ou da falta de ambição. Lembre-se de que quase todos os que venceram na vida tiveram de passar primeiro por reveses e depois por provações suficientes para desanimá-los antes de conseguirem seus objetivos. Os momentos de decisão na vida dos que vencem costumam ocorrer no auge de uma crise, durante a qual se vem frente a frente com o outro lado de sua personalidade. Mesmo conscientes, dispostos, determinados e comprometidos com a mudança, a modificação não é imediata. Temos uma tendência natural pelo imediatismo. Queremos mudar
Queremos tudo para hoje, aqui e agora. No entanto, toda mudança significativa e duradoura exige tempo, paciência, disciplina e vigilância, até se consolidar. Tenha a humildade de começar de onde você está e não sofra pensando onde você deveria estar. Francisco de Assis já ensinava: comece fazendo o necessário, depois o possível, e de repente estará fazendo o impossível. Os velhos hábitos estão enraizados há anos nas profundezas do seu ser. Eles tiveram um poder muito forte em seu condicionamento mental. Por isso, às vezes involuntariamente, você se verá praticando os mesmos desvios, vícios e padrões mentais que praticou por tanto tempo. Não se deixe abater. A solução consiste em quebrar as velhas formas de pensar e abandonar antigos paradigmas. Erros e acertos fazem parte do processo de aprendizagem e transformação. Lembre-se de que, mais importante do que a velocidade, é saber que você está no caminho certo. Seu processo de transformação pessoal é comparável à experiência de subir uma escada encostada em um muro. Você precisa subir degrau por degrau. Por mais bem intencionado que esteja, não pode subir toda uma escada de uma única vez, a não ser pisando em um degrau de cada vez. Cada degrau representa um avanço, uma nova conquista, uma nova plataforma que serve de apoio para o próximo passo. Se tentarmos pular um degrau, um acidente pode acontecer. Podemos nos ferir, retardar ou interromper o processo de crescimento. Outra tendência comum é pensar que algo externo precisa acontecer para possibilitar uma mudança interior. Certa vez, um colega bastante angustiado e aflito me procurou. Ele havia feito algumas escolhas erradas e, consequentemente, enfrentava uma série de dificuldades pessoais, financeiras e familiares. Enquanto conversávamos, várias vezes ele repetiu: alguma coisa tem de acontecer na minha vida. Alguma coisa tem de acontecer em minha vida. Senti que ele falava isso como se não tivesse nada a ver com a situação adversa que enfrentava. Era como se ele fosse vítima dos atos alheios, como se fosse involuntariamente destinado a sofrer, talvez por causa de alguma força misteriosa e oculta. Na verdade, faltava-lhe a humildade e sensibilidade, a sabedoria para entender que o problema que ele sofria era autoimposto. Ele mesmo havia atraído e, em decorrência disso, criado a situação adversa que enfrentava. Você já se sentiu como esse indivíduo? Alguma vez você ficou esperando algo externo acontecer para lhe causar uma mudança interior? Talvez sim. Entretanto, se qualquer mudança ocorrer, esse processo de transformação começará em seu íntimo, passará por seu coração, chegará ao pensamento e se manifestará em suas palavras e ações. Não podemos culpar ninguém por nossa situação atual. Se a culpa não está nos outros, então será que não há algo de errado em mim? Em minha forma de pensar, raciocinar, sentir, agir e reagir aos eventos de cada dia? Pondere e responda: o que estou adiando fazer e que, se fizesse, resultaria em enorme diferença em minha vida? O que me impede de começar a agir imediatamente? Talvez, se forem respondidas com sinceridade, essas perguntas tornem-se a maior contribuição para você que você pode dar a si mesmo rumo à sua felicidade e ao seu bem-estar pessoal. Parabéns! O simples fato de estar lendo este livro demonstra sua alta sensibilidade, inteligência e iniciativa de fazer qualquer mudança necessária para despertar o milionário que há em você. Para despertar o milionário que há em você, lembre-se: identifique o que você está adiando fazer e que, se fizesse, resultaria em enorme diferença em sua vida. Analise o que o impede de começar a fazer essas coisas imediatamente. Decida fazer essas mudanças, custe o que custar. Mentalize: sou um eterno aprendiz, estou em eterno processo de transformação. Erros e acertos fazem parte do meu progresso. Quanto maior for minha capacidade de mudança e adaptação, maior será o meu triunfo. Capítulo 12. Prospere rumo ao sucesso. Pense por um momento: quem tem o maior talento ou as maiores chances de vencer na vida?
o construtor de navios ou o timoneiro, um economista ou um jardineiro, o dançarino ou o sapateiro que costura a sapatilha, o camponês que ara, planta e nutre a safra ou aquele que as colhe. Quem tem a habilidade de maior valor, o pastor ou o tosquiador ou o tecelão, o violinista ou aquele que faz o violino, o que extrai a pedra da montanha ou o escultor. Antes de responder, leia os relatos a seguir. Eles poderiam muito bem conter seu nome. Suas histórias são verídicas, que não aconteceram na China ou no Velho Oeste americano, mas aqui mesmo em solo brasileiro. Um jardineiro empreendedor. Após a cerimônia do casamento e a viagem de lua de mel, Norberto e Rosângela estavam em casa conversando sobre seu futuro. Eles estavam muito felizes porque se amavam muito, porém ambos tinham apenas uma preocupação. Norberto estava endividado e desempregado. E agora? O que fazer? Eles ponderaram. Nos dias seguintes, Norberto afirma ter atravessado um período de profunda introspecção e meditação, após o qual sentiu um impulso, uma inspiração, como se uma voz interior lhe dissesse: Você pode ser jardineiro. Ele fez de conta que nem ouviu esse sussurro. Em seu íntimo, ele pensava: sempre quis ser um executivo, trabalhar em escritório com ar-condicionado, vestir camisa branca e gravata. Ser jardineiro? Nem pensar. Trabalhar debaixo do sol, debaixo da chuva, ficar com as roupas e as mãos sujas de terra. O que minha esposa pensará? O que ela dirá? Contudo, aquela vozinha interior continuava a lhe dizer: Você pode ser um jardineiro. E como ele estava desempregado e precisava sustentar a família, resolveu acreditar em sua intuição e se aventurar como jardineiro. Concluiu que só precisaria de uma tesoura e poucas ferramentas para começar a trabalhar. Mesmo sem experiência, treinamento ou qualificação, e imbuído somente do espírito milionário, ele começou a limpar os primeiros jardins. Em menos de 90 dias, sua agenda estava lotada de clientes. Passados mais alguns meses, ele já estava recusando o serviço de pessoas que agora vinham bater a sua porta. Nesse momento, Norberto afirma ter tido uma segunda inspiração. Posso continuar trabalhando sozinho ou posso dividir esse mercado com ajudantes, auxiliares e assistentes. Resolveu então contratar alguns ajudantes e logo tinha uma equipe de jardineiros trabalhando para ele. Passados mais alguns meses, Norberto percebeu que as madames gastavam mais dinheiro com plantas, flores, árvores, terra e adubo do que com o serviço que ele prestava. Esse foi outro momento decisivo em sua trajetória empresarial. Abandonar os jardins, abandonar os ajudantes, somente vender produtos para os clientes? Será que posso conciliar as duas atividades? Naquele momento, Norberto sentiu que poderia aumentar significativamente sua renda se mantivesse os clientes e também fizesse o fornecimento de plantas. A essa altura, já faturava o suficiente para comprar uma Kombi usada, com a qual ele mesmo fazia as compras e as entregas. Depois de conversar com sua esposa e entusiasmado com o florescimento do negócio, alugou um terreno e montou uma pequena floricultura. Rosângela cuidava do balcão e ele se encarregava dos jardins, dos ajudantes, da clientela e agora das compras e da direção do novo negócio. Mais tarde, já bastante convencido do sucesso de seu empreendimento e vislumbrando o horizonte verde e florido diante de si, adquiriu coragem para transferir sua atividade para o conceituado bairro de Morumbi, em São Paulo. Norberto Carlos Lopes se tornou proprietário de uma empresa bem-sucedida de jardinagem e paisagismo na capital paulista. Ele passou a atender tanto as residências quanto empresas. Ao longo de uma carreira espinhosa, mas muito próspera, Norberto conseguiu acumular uma pequena fortuna com os recursos poupados que construiu, alugou e vendeu várias casas. Seu maior empreendimento foi a aquisição de uma área magnífica onde ele construiu, com recursos próprios, um hotel-estância em Águas de São Pedro, no interior de São Paulo. Um médico obstinado. Vejamos a história de Alfredo Wellington de Lemos.
Nascido no interior de Pernambuco, aos 16 anos, Wellington aceitou o convite para deixar o sertão do Nordeste e ir morar com seu irmão no Rio de Janeiro. Wellington não foi morar em Copacabana ou Ipanema. Foi morar com seu irmão em uma favela, sem orientação, carinho ou amparo de pai e mãe. Em seu novo mundo, o crime, as drogas e a prostituição o cercavam por todos os lados. Wellington lembra que às vezes o que o separava de um tiroteio eram apenas as paredes do barraco onde morava. Certa vez, um amigo que o estimava muito resolveu lhe dar um presente. O amigo pediu que ele fechasse os olhos e abrisse a mão. Quando Wellington abriu os olhos, viu em sua mão as chaves de um carro do ano recém-roubado. Seu amigo apenas lhe disse: "Este é seu, quando puder você me retribui." Com muito esforço para não magoar os sentimentos do amigo, acabou convencendo-o de que não poderia aceitar o presente. Ao ponderar sobre o meio em que vivia, o jovem Wellington leu um dia que era possível estar no mundo e não ser do mundo. Por isso, apesar de conviver em um mundo rodeado pelo mal, ele obteve forças para vislumbrar uma vida melhor, voltada para a virtude. Certa vez, ele estava em um parque em uma tarde ensolarada, observando o esforço de uma linda garça que tentava se alimentar em meio a um lamaçal. Ela se movia lentamente para evitar que a lama manchasse suas límpidas penas brancas. Naquele dia, o jovem pobre do sertão ponderou: "Eu sou como aquela garça, que faz um grande esforço para sobreviver sem me deixar macular pela lama ao meu redor." Resolveu então substituir o convívio dos colegas e da segurança de que desfrutava entre os chefões do morro pela experiência e pela disciplina da carreira militar. Aos 18 anos, ingressou no exército e resolveu também revelar ao mundo o seu desejo secreto de um dia se tornar médico. Afirmava com muito orgulho e convicção aos colegas: "A medicina está em mim." Fardado durante o dia, ele cumpria sua obrigação militar. À noite, ia à escola se preparar para o vestibular. Estudou por um ano para prestar seu primeiro vestibular de medicina, mas foi reprovado. Mesmo assim, seu desejo de tornar-se médico não diminuiu. Estudou mais um ano, prestou seu segundo vestibular e foi novamente reprovado. Apesar das dificuldades que enfrentava nos estudos, o jovem era perseverante. Preparou-se mais um ano, prestou seu terceiro vestibular e foi novamente reprovado. Sem se deixar abalar pelos 3 fracassos consecutivos e movido pelo seu profundo desejo de se tornar médico, Wellington continuou se preparando por mais um ano para ser reprovado na sua quarta tentativa. Naquela época, ele já passara em biologia e veterinária, mas isso não o estimulava, pois, apesar de reprovado 4 vezes, o estudante insistia em ser médico. Estudou mais um ano e foi reprovado pela quinta vez. Tentou o vestibular novamente e, quando todos os seus colegas pensavam que esse nordestino não havia nascido para a medicina, Wellington foi aprovado para o curso de medicina na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ingressou na faculdade e continuou sua carreira militar. Após a formatura como médico, completou a residência e especializou-se em oftalmologia. Aos 32 anos, iniciou a prática da medicina. Logo, instalou seu consultório e os pacientes começaram a chegar. Eram consultas, tratamentos de miopia, catarata, estrabismo, emergências, cirurgias, transplantes. Pacientes viajavam longas distâncias para ser atendidos e medicados por suas mãos. Logo, o nome do Dr. Wellington era respeitado em seu meio. Ao longo dos anos, participou de vários congressos no Brasil e no exterior. Mais tarde, adquiriu o equipamento necessário e montou a própria clínica. Os anos se passaram e o Dr. Wellington, já reformado no posto de coronel do Exército, foi agraciado com uma bolsa de estudos para passar 2 anos na Universidade de Utah, nos Estados Unidos, com despesas pagas para ele, para a esposa e para os 5 filhos. A diferença não está na profissão, mas no profissional. Entre centenas de profissões existentes, não importa qual você escolha, não existe nenhuma que seja superior ou inferior, mais nobre ou menos importante, mais lucrativa ou menos compensadora que a outra. O que existe são profissionais de qualidade superior,
com visão mais ampla, pretensões maiores e sonhos mais elevados. Para ilustrar esse conceito, pense por um instante em quantos jardineiros você conhece. Talvez centenas. Quantos jardineiros você conhece com a garra, a determinação e a sabedoria do empresário Norberto? Talvez você possa contá-los com os dedos de uma única mão. Quantos estudantes você conhece que tentaram o vestibular e foram reprovados? Talvez centenas. Quantos estudantes você conhece que tiveram a perseverança e a disciplina do Dr. Ellington? Novamente, talvez você possa contá-los com os dedos de uma única mão. A diferença está no interior de cada um, na disposição de vencer barreiras e obstáculos, superar seus limites, superar a si mesmo e na intensidade do desejo de vencer no íntimo de cada um. Alguém pode dizer, mas alguns são mais inteligentes que outros. Quando eu era criança, costumava pensar que algumas pessoas nasciam mais inteligentes, mais dotadas, mais preparadas do que outras. Isso é um engano. Ninguém nasce mais inteligente do que o outro. É o indivíduo que desenvolve sua inteligência ao longo da vida, com base nas decisões que toma em seu dia a dia. Você pode ser tão inteligente como a pessoa mais inteligente que você conhece, desde que aplique a uma disciplina de automelhoramento e exerça suas faculdades mentais para superar cada uma de suas limitações. Assim, vemos que a universidade não foi reservada apenas para filhos de ricos. Tampouco jardineiros foram destinados a passar uma vida de privações ou carência. Por isso, não importa a sua profissão, você só alcançará êxito pleno se estiver disposto a distinguir-se pela excelência de um trabalho superior. Portanto, tire o maior proveito possível daquilo que você sabe e gosta de fazer. Resolva fazer de seus talentos uma grande contribuição à humanidade. Lembre-se que as habilidades que você admira nas outras pessoas são habilidades adquiridas. Você também pode adquiri-las, se assim o desejar. Afinal, ninguém nasce cantando, dançando, pilotando, voando, vendendo, ensinando, administrando ou tendo sucesso. Em vez disso, todos nascemos da mesma maneira, chorando. Porém, à medida que crescemos, temos a oportunidade de criar nosso mundo e escolher o que desejamos ser, ter e fazer. No entanto, a escolha é sua. Se você não decidir por si mesmo, ninguém decidirá por você. Lembre-se de que o maior privilégio que Deus lhe concedeu nesta existência foi o dom do livre-arbítrio, ou a dádiva da livre escolha, ou seja, a liberdade de você fazer aquilo que bem entender de sua vida. Transforme seus talentos em cifrões. Sua segurança profissional certamente virá de sua capacidade de transformar um talento próprio, uma habilidade pessoal ou um dom natural em uma fonte de renda. Ao conseguir transformar em moeda os talentos que Deus lhe deu, seu trabalho deixará de ser monótono, cansativo, desgastante, intolerável, insuportável. Seu trabalho passará a ser uma fonte de prazer, satisfação e realização. Certa vez perguntaram a Thomas Alva Edison, um dos maiores inventores de todas as épocas, como ele conseguia passar tantas horas trabalhando em seu laboratório. Sua resposta serve de inspiração para todos nós. Ele disse que na realidade não trabalhava, mas passava seus dias se entretendo e divertindo. Quando se cansava de suas atividades desafiadoras e ao mesmo tempo prazerosas, voltava para casa. Eis um dos segredos de uma pessoa bem-sucedida profissionalmente: desenvolver uma carreira naquilo que lhe traz prazer. Uma profissão que é uma distração, um entretenimento, uma realização pessoal e capaz de gerar uma renda satisfatória. Quando você realiza um trabalho de que gosta, não é sacrifício nenhum trabalhar longas horas. Por isso, você tem uma obrigação consigo mesmo para a sua felicidade: encontrar um trabalho em que você se realize plenamente. Napoleão Hill declarou: o indivíduo que faz o que ama fazer é recompensado com dois prêmios. Primeiro, porque o trabalho em si lhe traz uma grande sensação de felicidade, a qual é inestimável. Segundo, os seus rendimentos financeiros,
quando distribuídos por uma vida inteira de esforços, são em geral muito maiores em volume e melhores em qualidade quando comparados àqueles executados por outros interesses. Não importa a sua área de interesse profissional ou empresarial, lembre-se de que você nasceu com uma vocação. Você é dotado de aptidões, dons e talentos exclusivos. Esses dons são seus. São únicos, ninguém pode tirá-los de você. Por outro lado, ninguém pode desenvolvê-los por você. No momento em que conseguir transformar uma moeda em dons naturais que Deus lhe deu, você transformará o seu trabalho em fonte de prazer, satisfação e realização. Dessa forma, você se transformará em uma pessoa mais saudável, mais rica e muito mais feliz. Uma fórmula de sucesso. Noto que os profissionais em geral se sentem bastante talentosos, instruídos e competentes. Alguns são muito qualificados academicamente e se orgulham de seu grande potencial. Contam com um currículo invejável, repleto de cursos, pós-graduações, mestrados e até o cobiçado MBA feito no exterior. Alguns, porém, ainda não aprenderam a multiplicar seus talentos e convertê-los em moeda. Há outros que sempre desejaram possuir um negócio próprio, mas não sabem por onde começar. E também há aqueles que já se aventuraram em um voo solo, mas sem a estrutura, a experiência e o apoio necessários, fracassaram e acabaram perdendo suas economias, a esperança e a autoestima. Há ainda aqueles que já venceram no mundo corporativo e agora buscam no empreendedorismo novos desafios em um ambiente seguro, saudável e ao mesmo tempo estimulante. Para as pessoas que se encontram nesse momento de vida, costumo recomendar o sistema de franchising como a opção ideal para seu crescimento pessoal, profissional e financeiro. Após 25 anos de experiência nesse setor, considero-me um verdadeiro apaixonado pelo sistema de franquias. Em minha opinião, essa é a forma mais segura e rentável de abrir o próprio negócio. As estatísticas indicam que 80% das empresas abertas no Brasil fecham as portas logo nos primeiros anos. Já no setor de franquias, 90% dos negócios vencem a etapa da mortalidade inicial e se perpetuam como um negócio bem-sucedido. A explicação para esse fenômeno surpreendente é o fato de um indivíduo utilizar uma marca com renome nacional, com uma linha de produtos e serviços já desenvolvidos, com programas de treinamento constantes e tudo isso aliado à transferência de know-how e gestão de campanhas publicitárias de alto nível para promover o negócio em grande escala. Com todos esses incentivos, não é de admirar que, nos últimos 5 anos, tenhamos formado tantos novos milionários. Esses vencedores emergentes são otimistas, corajosos, ousados, extremamente dinâmicos e têm uma garra que os impulsiona fortemente a alcançar grandes conquistas. São empreendedores motivados pelo espírito de atender o cliente com prontidão, excelência e alegria. Eles apostaram no segmento de ensino, acreditaram em si mesmos e estão colhendo o fruto do próprio investimento. São pessoas que aproveitam o fato de o Brasil viver seu melhor momento de estabilidade econômica dos últimos anos, com uma classe emergente de aproximadamente 40 milhões de novos consumidores com recursos no bolso e ávidos por adquirir novos produtos e serviços. Nossa economia está caminhando a passos acelerados para ocupar a quinta posição mundial. Quando um país vive um momento de prosperidade, as fortunas trocam de mãos. Com toda essa riqueza em nosso país, não é de admirar que, diariamente, surjam 30 novos milionários brasileiros ao nosso redor. E, sinceramente, espero que em breve você faça parte desse seleto grupo de novos milionários brasileiros. Para despertar o milionário que há em você, lembre-se: transforme o seu dom natural em fonte de renda. Desenvolva uma carreira naquilo que lhe traz prazer. Multiplique seus ganhos por um canal de distribuição de grande escala. Mentalize: sou capaz e inteligente. Possuo uma vocação valiosa. Sou dotado de aptidões e habilidades exclusivas. Capítulo 13. Seu sonho já começou.
A vida é curta demais. Não corra o risco de passar seus dias apenas afinando seu instrumento sem jamais fazer um grande espetáculo. Não condicione sua felicidade a nenhum acontecimento futuro. Alguns se iludem pensando que só serão felizes depois da formatura, depois do casamento, depois que conseguirem aquela promoção, depois que comprarem um carro novo, depois que os filhos crescerem, depois que os netos vierem, depois que se aposentarem. Alguns esperam encontrar a felicidade somente depois que deixarem esta vida. Se você espera encontrar a felicidade quando estiver totalmente isento de preocupações, dúvidas e adversidades, tenha certeza de que esse dia jamais virá. Por isso, comece a fazer da sua vida aquilo que você sempre sonhou. Pode ser encontrar a pessoa amada, reiniciar um relacionamento amoroso, construir um império, trazer filhos ao mundo, ter mais saúde, recuperar-se emocionalmente, reconquistar a autoestima e o amor próprio, alcançar paz de espírito. Não importa qual seja seu sonho, deve trazer a você uma sensação íntima de seguir um destino, de ter um propósito, como se sua vida fosse uma missão a ser cumprida. Transforme seu sonho em uma causa, pois assim você terá uma razão extra para se doar, para se entregar a ele. Essa causa deverá envolver seu desenvolvimento pessoal e o crescimento de outras pessoas. Uma causa é algo maior que você mesmo. Com essa visão, você terá mais força interior para resistir ao desânimo e às adversidades normais encontradas pelo caminho. O valor da causa é maior que o valor de um empreendimento, pois uma causa verdadeira continuará por muito tempo, mesmo depois de termos deixado essa existência terrena. Por isso, comprometa-se com você mesmo a viver seu sonho milionário. Prometa a si mesmo. Prometa vencer a si mesmo fisicamente. Pense na ginástica que seu ídolo faz diariamente para manter a forma. Se você não for uma celebridade, não precisa fazer o mesmo. Basta controlar sua alimentação diária e submeter-se a um programa regular de exercícios. Caminhar ainda é a melhor forma de exercitar-se. Prometa vencer a si mesmo emocionalmente. Controle suas emoções e suas reações diante de adversidades. Respire fundo, conte até 10. Controle seu ambiente, não permita que o ambiente controle você. Permita vencer a si mesmo nas atitudes. Seu dinamismo, positivismo e entusiasmo serão as maiores ferramentas para suas realizações. Sua atitude no dia a dia determinará sua altitude na escala da vida. Prometa vencer a si mesmo nas ações. Planejar é bom, organizar-se é recomendável, porém, seja firme na hora de executar. Não tema errar. Pior que errar é não tentar. Por isso, acima de tudo, faça. Prometa vencer a si mesmo na disciplina. Semeie pensamentos e colha ações. Semeie ações e colha hábitos. Semeie hábitos e colha um caráter. Semeie um caráter e colha um destino eterno. Prometa vencer a si mesmo em princípios. Você só alcançará sucesso duradouro se suas ações forem regidas por princípios dignos, retos e justos. Prometa vencer a si mesmo profissionalmente. Decida fazer aquilo de que gosta, aquilo que lhe dá prazer, aquilo que eventualmente lhe trará reconhecimento e um retorno financeiro satisfatório. Prometa vencer a si mesmo financeiramente. Mais importante que ganhar é saber como guardar dinheiro. Desenvolva o hábito de economizar regularmente parte do que você ganha. Afinal, para acumular R$ 100, é preciso primeiro guardar R$ 10. Para obter R$ 1.000, é preciso primeiro guardar R$ 100. E assim sucessivamente. Prometa vencer a si mesmo mentalmente. Como arquiteto de seu destino, utilize a argamassa dos bons pensamentos para construir a obra-prima de sua vida. Habitue-se a nutrir pensamentos elevados, nobres e edificantes. A boa leitura lhe ajudará muito nesse objetivo. Prometa vencer a si mesmo espiritualmente. Procure descobrir o propósito de sua vida, viver em comunhão com o Criador, receber orientação divina e seguir uma vida de fé. A felicidade é uma escolha. Para ser feliz, você não precisa ser o maior artista,
cientista, atleta ou maior empreendedor do mundo. Um indivíduo pode ser feliz trabalhando no campo, cuidando da colheita e dos animais. A beleza, como a felicidade, está nos olhos de quem a contempla. Assim, a felicidade é encontrada por aqueles que a procuram nos detalhes simples de cada dia. Como disse Abraham Lincoln, uma pessoa é tão feliz quanto se propõe a ser. Por isso, não espere para ser feliz em um tempo futuro, depois de ter realizado todos os seus sonhos. A felicidade não se encontra em um destino final, mas no dia a dia, ao longo do caminho. Como todos os estados de espírito, a felicidade é uma escolha. Desse modo, escolha ser feliz hoje mesmo. Esse parece ser o segredo daqueles que mantêm a juventude, não importando sua idade cronológica. Lembre-se de que seu maior sonho é encontrar a felicidade, mas a verdadeira felicidade se encontra nos imensos territórios da alma, onde todo o dinheiro do mundo não tem valor. Muitas pessoas buscam alcançar fama, dinheiro, status e poder como meta mais importante na vida. Não se esqueça, porém, de que felicidade e dinheiro não são sinônimos. Há muitos milionários derrotados e há muitos indivíduos bem-sucedidos que não possuem fortuna. Sua maior fortuna. Com frequência, os jornalistas me perguntam qual é o tamanho da sua fortuna. Quando isso acontece, retiro o celular do bolso e mostro a foto de minha família. Essa é minha maior fortuna. A vida foi feita para o homem e não o homem para a vida. Nunca se pretendeu que se esgotasse sua vida somente trabalhando, perdendo a própria personalidade em meio à busca de bens materiais, reconhecimento, poder ou fama. Por isso, não viva para trabalhar, mas trabalhe para viver. Afinal, de que adianta você ser o homem mais rico do mundo em um cemitério? Logan Pearson Smith disse: há dois objetivos para serem atingidos na vida. Primeiro, conseguir o que se quer. Segundo, desfrutar do que se obteve. Apenas os mais sábios realizam o segundo. A vida é apenas uma gota no oceano da imensa perspectiva da eternidade. Não há nada mais extraordinário que estar vivo e desfrutar deste mundo cheio de emoções, aventuras e progresso. Um sonho possível. A vida em si já é um grande sonho, então, enquanto você avança rumo à realização de seus grandes empreendimentos, sejam eles quais forem, procure viver um sonho possível a cada dia. Procure entender melhor a si mesmo, pois assim entenderá melhor o mundo em que vive. Aceite a si mesmo plenamente. Desse modo, saberá aceitar as pessoas ao seu redor. Cuide melhor de si mesmo, assim estará mais apto para cuidar de seus semelhantes. Seja paciente e tolerante consigo mesmo e com as pessoas ao seu redor, pois compreenderá que todos têm suas limitações e, às vezes, erram inconsciente ou involuntariamente. Procure elogiar antes de criticar alguém, pois para cada defeito o ser humano possui 10 virtudes. Saúde a si mesmo pela manhã com alegria, entusiasmo e um sorriso. Desse modo, transmitirá alegria e entusiasmo em todos os seus relacionamentos. Expresse em palavras o carinho, a estima e a admiração que sente pelas pessoas que ama, pois elas são as mais importantes do mundo para você. Agradeça ao Criador pelas bênçãos incontáveis que recebe e até pelas bênçãos que você é incapaz de perceber ou compreender que ele lhe concede. Ame a si mesmo e aos seus semelhantes, pois assim estará cumprindo o desígnio do Criador. Agindo dessa maneira, você estará realizando o maior de todos os sonhos, o de ser feliz a cada dia. Siga adiante comemorando o dom da vida, guiado pelo brilho da própria estrela, inspirado em novos horizontes e cenários que possibilitaram despertar em você um novo milionário para fazer deste mundo um mundo melhor. Para despertar o milionário que há em você, lembre-se: aceite a si mesmo plenamente. Cuide melhor de si mesmo. Ame a si mesmo. Mentalize: eu escolho ser feliz. A maior fortuna, a minha maior fortuna é minha família. O momento de viver os meus sonhos é agora.